A verdade é dura, mas precisa ser dita. O mundo não respeita quem é fácil, quem é previsível, quem é sempre disponível. Enquanto você oferece carinho, atenção, tempo, tem gente do outro lado rindo da sua boa vontade. Se acostumaram com sua presença, te subestimaram e, pior, acreditaram que você sempre estaria ali, não importa o quanto te ignorassem. E sabe qual é o erro da maioria? Acreditar que ser bom é suficiente para ser respeitado. Não é. O respeito, o poder, a autoridade não vem de ser bonzinho. Vem de quem entende as regras ocultas do jogo. Vem de quem domina o silêncio, de quem impõe limites, de quem some na hora certa e de quem tem coragem de se colocar como prioridade mesmo que isso doa em quem te tratava como descartável. O problema é que ninguém te ensinou isso. Pelo contrário, te ensinaram que você precisa agradar, precisa ser paciente, precisa ser compreensivo e no final só te fizeram ser fácil de ignorar, fácil de descartar, fácil de substituir. Mas isso acaba hoje, porque nesse vídeo você vai descobrir 10 atitudes simplesmente letais. Atitudes maquiavélicas, poderosas, absolutamente desconfortáveis que vão virar o jogo de forma irreversível. E não, isso aqui não é sobre vingança, não é sobre magoar ninguém, é sobre autodomínio, é sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional. É sobre se tornar alguém que não aceita mais migalhas, alguém que não se dobra, que não se explica, que não implora, que não corre mais atrás de ninguém. E aqui vai um aviso sério. Quem aplicar isso nunca mais será visto da mesma forma. Porque essas atitudes não só fazem quem te ignorava entrar em desespero, como também te colocam num patamar onde ninguém mais tem coragem de te tratar como segunda opção. Você se torna literalmente intocável. E sabe o que é mais irônico? Enquanto eles te olhavam como fraco, carente, dependente, era você quem carregava o maior poder. O poder que vem de quem aprende a se colocar como prioridade. O poder que vem do domínio de si. O poder que vem da filosofia, da estratégia, do conhecimento, da influência, da liderança. Então, se você acha que está preparado, se você tem coragem suficiente, se segura. Porque ao entender e aplicar o que Maquiavel te ensinaria se estivesse aqui hoje, você nunca mais vai aceitar ser desrespeitado, nunca mais vai tolerar ser ignorado, e quem não te valorizou vai sentir na pele a dor de te perder sem chance de retorno. Vamos começar. Domine o silêncio estratégico como ferramenta de poder. Existe uma regra silenciosa no jogo do poder que poucos entendem: o silêncio. E não é qualquer silêncio, é aquele carregado de intenção, controle e domínio de si. Maquiavel já alertava: quem não sabe calar também não sabe comandar. No campo da estratégia, o silêncio não é fraqueza, pelo contrário, é uma declaração de poder, respeito e autoridade. E quando bem aplicado, tem o efeito de desestabilizar qualquer um que ousou não te valorizar. A verdade é que quem te despreza, quem te subestima, espera que você reaja, espera que você suplique, se explique, se irrite, se justifique. É exatamente isso que alimenta o jogo deles, o seu desequilíbrio. Mas quando você responde com silêncio, a dinâmica muda completamente. De repente, quem tinha o controle perde, e quem parecia fraco assume a posição de poder absoluto. Isso não é só estoicismo, isso é pura filosofia maquiavélica aplicada na vida real. O silêncio, quando bem usado, vira uma arma cirúrgica.
Você não responde, não justifica, não corre atrás, apenas some, fica quieto, observa. E quem te ignorava começa a se corroer na dúvida. Porque ele não respondeu? Porque ela sumiu? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu o próprio valor? E assim, meu caro, o simples ato de se calar gera mais influência e impacto do que qualquer discurso inflamado. E o mais curioso é que isso não exige esforço, só exige disciplina, autodomínio e consciência de que sua paz, seu valor e seu tempo são inegociáveis. Não se trata de vingança nem de joguinho emocional. Trata-se de estratégia, de se posicionar no jogo social como alguém que não aceita migalhas. Quem domina o silêncio, domina a percepção. E quem domina a percepção, comanda qualquer ambiente. Para você entender o peso disso, pensa comigo. Quando alguém te ignora e você some, você vira uma interrogação na cabeça da pessoa. E seres humanos odeiam perguntas sem respostas. Isso começa a corroer o ego, gerando insegurança, ansiedade e desespero. É um colapso silencioso que acontece do outro lado, enquanto você segue em silêncio, forte, elegante, intocável. Quer um exemplo prático? Pare de responder mensagens que não agregam. Suma de conversas que só existem quando é conveniente para o outro. Evite se justificar por sumiços, por não estar disponível, por priorizar sua paz. O silêncio vira sua blindagem contra o desrespeito. E cada vez que você pratica isso, você treina sua mente para não depender de validação, de migalhas ou de falsas conexões. O mais interessante é que quanto mais você pratica o silêncio, mais percebe que quem te desrespeitava começa aos poucos a buscar sua presença. Mas agora é tarde demais, porque o silêncio também serve para ensinar uma lição. Quem não sabe valorizar a sua presença precisa aprender a conviver com a sua ausência. E essa é uma dor que nem todo mundo está preparado para sentir. E sabe o que é mais irônico? É que muitas vezes o seu silêncio ensina mais sobre respeito, autoridade e poder do que qualquer discurso. E quem não te valorizava começa finalmente a entender que perdeu algo que não vai mais encontrar em lugar nenhum. E se isso te parece poderoso, espera até ver o que acontece quando você aprende a nunca mais se explicar para quem não te respeita. Nunca se explique para quem já escolheu não te respeitar. Existe uma armadilha invisível que destrói sua autoridade e seu domínio de si, o ato de se explicar demais. Maquiavel sabia disso como poucos. Na filosofia do poder, quem se justifica constantemente, automaticamente se coloca abaixo na hierarquia social. E aqui vai uma verdade desconfortável. Quem te desrespeita, quem te subestima, não está interessado nas suas explicações. Eles só querem te ver frágil, inseguro, pedindo aprovação. Quando você percebe isso, começa a entender que se explicar é entregar poder. É abrir as portas da sua mente para que o outro brinque com seus medos e inseguranças. E quem vive nessa dinâmica nunca será visto como alguém de autoridade. Pelo contrário, será tratado como alguém descartável. O silêncio, nesse caso, vale mais do que 1000 justificativas. Porque quem te respeita não precisa de explicação. E quem não te respeita não merece. Sabe aquele momento em que te questionam por que você sumiu? Ou quando jogam indiretas do tipo, nossa, você mudou, hein? É exatamente aí que muitos caem na armadilha. Tentam se justificar, tentam provar que são bons, que têm boas intenções. Grande erro. A resposta maquiavélica é simples. Mudei sim, e você deveria fazer o mesmo. E segue sua vida, sem peso, sem culpa, sem necessidade de aprovação. O curioso é que quando você para de se explicar, quem te subestimava entra em colapso interno. Começa a se perguntar, por que ele não responde? Por que ela não se defende? Será que realmente não precisa mais de mim? Será que encontrou algo melhor? Esse é o jogo psicológico que Maquiavel tanto falava. Gerar desconforto estratégico através da ausência, da indiferença e do total controle emocional. E olha, não se trata de arrogância, se trata de preservar sua paz, sua energia e seu respeito próprio. Você não deve seu tempo nem sua validação a quem escolheu não te valorizar.
Isso é domínio de si. Isso é desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Isso é filosofia aplicada no campo da influência, da liderança e do poder pessoal. É assim que você começa a ser visto como alguém que ninguém mais ousa subestimar. Quer uma aplicação prática? Quando alguém te criticar sem fundamento, não discuta. Apenas sorria e siga seu caminho. Se alguém duvidar das suas escolhas, não perca um segundo tentando convencer. Continue andando, focado na sua estratégia, nos seus objetivos, na sua própria evolução. E se por acaso te perguntarem onde você estava, apenas diga, cuidando da única coisa que realmente importa. Minha paz. É impressionante como a ausência de reação tem mais poder do que qualquer contra-ataque. Quem esperava te ver frágil, se defendendo, te vê agora firme, inabalável, inatingível. E é nesse momento que o jogo muda, porque quem não te valorizava começa pela primeira vez a enxergar você como alguém que não se curva, que não implora, que não precisa. E essa percepção é devastadora para quem vivia se alimentando da sua insegurança. E se isso já parece desconfortável para quem te subestimava, imagina o que acontece quando você começa a focar toda a sua energia na sua própria ascensão, sem olhar para trás, porque é exatamente isso que te ensino no próximo tópico. E te garanto, é aí que o desespero do outro realmente começa. Foque na sua ascensão pessoal e assista eles se corroerem. Existe algo profundamente desconfortável para quem te subestimou, te ver prosperando, crescendo, evoluindo, sem eles. E se tem um ensinamento que Maquiavel deixa claro, é este. Quem não controla sua própria vida será controlado pelos caprichos dos outros. O simples ato de voltar sua energia para sua própria ascensão, seja financeira, emocional, espiritual ou mental, é, por si só, uma estratégia de poder que humilha sem precisar dizer uma palavra. E o efeito é quase sempre o mesmo. Enquanto você estava lá, disponível, oferecendo respeito, carinho e atenção, te ignoravam, te subestimavam. Achavam que você sempre estaria ali, de graça, como se sua presença fosse garantida. Mas de repente, você muda o foco, sai do jogo emocional e começa a jogar o jogo do desenvolvimento pessoal. E é nesse exato instante que o desespero do outro começa a nascer. Sabe por quê? Porque quando você some das conversas vazias e aparece em novos ambientes, com novas metas, novos projetos, novos resultados, quem não te valorizava se vê pela primeira vez fora do seu mundo. E dói. Dói muito porque enquanto te tratavam como plano B, você aprendeu a se tornar sua própria prioridade. Quem achava que tinha controle sobre você, perde. E quem perde controle, perde tudo. Quer um exemplo simples, prático e direto? Enquanto eles perdiam tempo te ignorando, você começou a investir em você. Entrou na academia, começou a ler livros como O Príncipe de Maquiavel, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, ou Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Se conectou com pessoas melhores, aprendeu uma nova habilidade, aumentou sua renda, melhorou sua aparência, cresceu emocional e espiritualmente. E agora, quem te subestimava não consegue mais te alcançar. Maquiavel diria que a maior vingança contra quem te ignora é a sua própria ascensão, porque diferente do que pensam, você não se afasta para causar dor no outro, você se afasta para curar a si mesmo. E no processo de se curar, você se transforma em alguém que naturalmente se torna inalcançável para quem te tratava como descartável. E isso, meu caro, é domínio de si, é influência na sua forma mais elegante e cruel. E tem mais. Quando sua energia deixa de ser desperdiçada tentando provar seu valor, ela é redirecionada para construir algo que ninguém pode tirar de você. Poder pessoal. Você começa a se vestir melhor, a falar diferente, andar com outro nível de postura, presença e confiança. E quem antes te olhava de cima, agora só consegue olhar de longe, porque de perto não te alcança mais. A beleza dessa estratégia é que ela não precisa de confrontos, de brigas, nem de indiretas. Sua simples evolução começa a gerar desconforto. A cada conquista sua, a cada passo que você sobe na escada do desenvolvimento, o outro percebe que está ficando para trás, que perdeu alguém que, agora, vale muito mais do que quando estava disponível de graça. E essa percepção, meu amigo, não tem preço, mas tem dor. E se você acha que isso é poderoso, se prepara, porque quando você aprende a impor limites de forma fria, clara e sem culpa, o jogo muda de vez.
E é exatamente isso que você vai entender no próximo tópico. Imponha limites de forma fria, clara e sem culpa. Se tem uma coisa que Maquiavel ensinaria se estivesse sentado na sua frente agora, é isso. Quem não sabe impor limites se condena a viver sendo usado. E é exatamente assim que funciona o jogo do poder. As pessoas testam até onde podem ir com você. Testam sua paciência, sua generosidade, sua disposição. E se percebem que você não tem fronteiras, elas abusam, elas pisam. E pior, fazem você acreditar que isso é normal. Sabe aquela velha história de sempre estar disponível? Sempre pronto, sempre acessível, sempre disposto a perdoar, a entender, a dar mais uma chance? Pois lá, quem não te valoriza, ama isso. Porque enquanto você não tem coragem de colocar um basta, eles continuam sugando sua energia, sua paz, seu tempo e até sua dignidade. Maquiavel seria claro aqui. Quem não impõe limites, perde autoridade, perde respeito e perde o controle. Impor limites não é ser grosso, não é ser agressivo. É simplesmente deixar claro, de forma fria e objetiva, que sua paz, sua energia e seu tempo são os seus bens mais valiosos e que não estão disponíveis para quem não sabe valorizá-los. E aqui vai uma verdade desconfortável. Quem se ofende com os seus limites é exatamente quem se beneficiava da sua falta deles. Quer um exemplo prático e imediato? Quando aquela pessoa te procura só quando precisa, responda diferente. Sabe, eu percebi que só te vejo quando tem algo que te interessa. Então vou ser honesto. Não estou mais disponível para esse tipo de relação. Frio, direto, sem gritar, sem chorar, sem drama. Isso, meu amigo, é domínio de si. É influência real. É liderança silenciosa. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a impor limites, quem te desrespeitava entra em pane. Eles não sabem lidar com a sua nova versão. Aquela versão que não corre mais atrás, que não aceita migalhas, que não tem medo de perder, porque finalmente entendeu que quem perde não é você, é quem não soube te valorizar. A partir daqui, sua presença começa a se tornar rara. E aquilo que é raro, automaticamente se torna valioso. Quem antes te ignorava, agora se desespera tentando entender. O que aconteceu? Por que ele mudou? Por que ela não responde mais? Será que perdeu o interesse? Será que encontrou alguém melhor? E, meu caro, essa dúvida vale ouro. E tem mais. Quando você cria limites sólidos, você automaticamente afasta tudo que não soma e começa a atrair pessoas, situações e oportunidades que estão no mesmo nível da sua nova postura. Porque o universo entende o recado. E quem não entendeu, vai sentir na pele. Porque agora você não tem mais tempo para quem só te procurava quando era conveniente. E se você acha que impor limites já é devastador, se prepara. Porque existe uma atitude ainda mais desconcertante. Tratar com elegância, mas mantendo a distância. E isso, meu amigo, é uma humilhação silenciosa, que você vai entender no próximo tópico. Trate com elegância, mas sem permitir acesso ao seu mundo. Aqui entra um dos movimentos mais desconcertantes que Maquiavel ensinaria, a elegância cruel. Não se trata de ser grosseiro, nem de explodir em raiva, muito menos de fazer cena. Pelo contrário, trata-se de algo muito mais sofisticado e devastador. Imagine alguém que te desrespeitou, te subestimou, te ignorou, esperando que você reaja com ódio ou mágoa. E, de repente, você responde com um sorriso educado, um bom dia tranquilo, uma gentileza fria. Isso desarma qualquer um, porque, no fundo, quem não te valorizava contava com duas reações: ou que você implorasse por atenção, ou que explodisse em mágoa e rancor. Quando você oferece gentileza, mas sem permitir qualquer aproximação, você dispara um dos maiores gatilhos emocionais possíveis: o desconforto elegante. Você mostra que não guarda rancor, mas também não guarda espaço. É como se você dissesse silenciosamente: eu não te odeio, só não te permito mais acesso ao meu mundo. Isso é domínio de si, isso é poder,
Isso é influência pura. Porque, ao contrário do que muitos pensam, quem reage com raiva ainda está preso, ainda está acorrentado à validação do outro. Quem realmente se libertou não sente mais nada, apenas mantém distância e faz isso com classe. Quer um exemplo prático? Quando aquela pessoa que sumiu aparece te cumprimentando como se nada tivesse acontecido, você apenas responde: "Oi, tudo bem?" Sorriso leve, olhar sereno, tom neutro. E segue a sua vida, sem se alongar, sem abrir espaço, sem puxar assunto, sem deixar brechas. Porque quem te tratou como opção não merece mais lugar na sua mesa. O efeito disso é devastador, porque a pessoa percebe pela primeira vez que perdeu não só sua presença, mas perdeu o privilégio da sua intimidade, do seu carinho, da sua energia. Você não virou alguém amargo, você virou alguém inalcançável. E poucas coisas são mais dolorosas para quem te subestimou do que perceber que agora você existe, mas não é mais acessível. E sabe o que é mais? Isso te eleva. Porque, ao contrário do que muitos pensam, maturidade não é sobre revidar, é sobre selecionar, é sobre escolher quem merece estar perto. E quando você começa a fazer isso, seu valor sobe, sua influência cresce, sua autoridade se estabelece. E quem te ignorava começa a entender que perdeu algo que não se encontra duas vezes na vida. Essa postura também te protege, porque a elegância com distância cria uma barreira invisível e qualquer um que tente ultrapassá-la bate, se frustra e percebe que o acesso agora é negado. Porque seu mundo, meu amigo, agora é reservado apenas para quem entende de respeito, de reciprocidade, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual e de desenvolvimento emocional. E se você acha que isso já é forte, se prepara, porque quando você aprende a ser imperturbável, absolutamente inabalável, nada nem ninguém consegue mais te desestabilizar. E é exatamente isso que você vai entender no próximo tópico. Seja imperturbável. Nada nem ninguém te desestabiliza. Poucas coisas na vida são tão poderosas quanto a capacidade de ser imperturbável. Maquiavel deixaria isso claro em qualquer conselho sobre poder, respeito e autodomínio. Quem não consegue controlar suas emoções será controlado por quem sabe apertar seus botões. E é exatamente isso que aqueles que te desrespeitaram tentam fazer. Provocar, desestabilizar, te ver reagindo, implorando ou se explicando, porque enquanto você reage, eles vencem. A verdadeira autoridade nasce quando você aprende a não ser mais refém das provocações, das críticas, das indiretas ou dos desprezos. Quando você percebe que as palavras, as atitudes e até o silêncio dos outros só têm poder se você permitir. E quando você decide que ninguém mais vai ter esse controle sobre você, algo mágico acontece. O jogo muda. Você para de ser o alvo e passa a ser o enigma. Sabe aquele tipo de pessoa que te lança uma provocação, esperando te ver nervoso, esperando te ver se justificar ou se defender? Então, quando você simplesmente observa, respira, sorri e segue, sem ceder, sem reagir, sem perder a compostura, um outro entra em colapso, porque percebe de forma devastadora que já não tem mais controle algum sobre você. Isso, meu amigo, é domínio de si no mais alto nível. Quer uma aplicação prática? Quando vierem críticas vazias, ataques disfarçados de conselhos ou olhares de desprezo, não rebata, não se defenda. Apenas olhe, sorria levemente e siga sua vida. Faça isso no trabalho, nas relações pessoais, nas redes sociais. Quem esperava te ver abalado, te vê agora blindado. E quem não consegue mais te desestabilizar, se desespera porque perde a única arma que tinha contra você, o controle sobre suas emoções. E não se trata de se tornar frio, ou insensível ou indiferente. Se trata de se tornar mestre de si, de entender que quem define o seu valor, sua paz e seu equilíbrio é você. Não é o olhar do outro, não é a crítica do outro, não é a ausência, a presença ou a validação do outro. É você. Isso é poder. Isso
A influência. Isso é filosofia maquiavélica aplicada no desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. E olha que curioso, quando você se torna imperturbável, algo incrível acontece. As mesmas pessoas que tentaram te derrubar começam a te observar de outro olhar. Agora é um olhar de desconforto, de medo, de respeito e muitas vezes de arrependimento, porque percebem que perderam o acesso a alguém que não se dobra, que não se quebra, que não precisa mais provar nada para ninguém. A partir daqui, sua energia muda, sua postura muda, sua presença muda. Você começa a ser percebido como alguém raro, alguém que não se abala, que não se desespera, que não implora, que não corre atrás. E é exatamente aqui que você começa a atrair pessoas, situações e oportunidades no mesmo nível da sua nova vibração. Porque o mundo respeita quem não se deixa ser facilmente afetado. E se você acha que ser imperturbável já é poderoso, se prepara, porque existe um nível ainda mais alto de domínio de si. Manter sua dignidade intacta, mesmo quando você estiver completamente sozinha. E isso, meu amigo, é um divisor de águas. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Mantenha sua dignidade até mesmo na solidão mais cruel. Aqui, meu amigo, entramos num território que poucos suportam e que Maquiavel admirava profundamente. A capacidade de permanecer de pé, altivo, digno, mesmo quando ninguém mais está olhando. Mesmo quando a solidão aperta, quando o mundo te vira as costas, quando quem você ajudou, quem você valorizou te ignora. Nesse momento, a maioria se quebra, se rebaixa, implora. Mas os fortes, aqueles que dominam a si mesmos, se tornam intocáveis. Maquiavel seria claro: quem depende do olhar dos outros para se sentir inteiro, jamais será livre. Porque a verdadeira liberdade não está em ser aceito, está em se aceitar. Não está em ser valorizado, está em se valorizar. E aqui mora um dos maiores segredos do poder. A dignidade, quando cultivada na solidão, cria uma aura de autoridade, respeito e influência que nenhum aplauso externo é capaz de construir. Sabe aquele tipo de pessoa que, quando percebe que não tem mais sua atenção, começa a te ignorar, esperando te ver fraco, carente, correndo atrás? Pois é, o que ela nunca espera é que você simplesmente permaneça firme, digno, sereno, cuidando de si, do seu desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, como se nunca tivesse dependido de ninguém, porque, na verdade, nunca precisou. Quer uma aplicação prática? Em vez de gastar energia se perguntando por que fulano te ignorou ou se lamentando por que ciclano se afastou, pegue esse tempo e invista em você. Leia, treine, medite, aprenda uma nova habilidade, organize sua vida financeira, cuide do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Porque quem aprende a ser inteiro sozinho se torna inacessível para quem só sabia se aproveitar da sua dependência emocional. E tem mais. Quando você mantém sua dignidade na solidão, algo incrível acontece. A pessoa que te subestimou começa a perceber, aos poucos, que perdeu algo raro, algo que ela não encontra em qualquer esquina, porque sua presença era valiosa, mas sua ausência é simplesmente devastadora, porque ela deixa um vazio que não se preenche com qualquer um. Maquiavel ensinava que a maioria das pessoas só percebe o valor da água quando o poço seca. E é exatamente isso que você faz quando se mantém íntegro, altivo e digno, mesmo quando o mundo parece ter te esquecido. Porque no final das contas, quem se mantém inteiro na ausência, volta, se quiser, como presença rara, cara e desejada. E é exatamente aqui que o jogo vira de forma irreversível, porque quem achava que você ia se dobrar, te vê agora mais forte, mais elegante, mais alinhado e mais distante. E a dor de perceber que perdeu alguém que jamais deveria ter subestimado não tem cura, porque quem não te valorizou no seu acesso fácil, agora paga o preço da sua ausência definitiva. E se isso já parece desconfortável, se prepara, porque existe uma atitude ainda mais brutal, elegante e devastadora. Desaparecer sem aviso, sem explicações, sem despedidas. E isso, meu amigo, é um golpe que não tem defesa.
E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Desapareça sem aviso e observe o caos que isso gera. Poucas coisas no jogo do poder são tão devastadoras quanto desaparecer. Sem aviso, sem discussão, sem comunicado, sem drama. Simplesmente sumir. Maquiavel chamaria isso de estratégia de ausência, porque a verdade é dura. Quem não sente a sua ausência jamais valorizou sua presença, e desaparecer, quando bem aplicado, se torna um golpe silencioso e absolutamente devastador contra quem ousou te subestimar. O ser humano tem um vício oculto. Ele só percebe o valor de algo quando perde. Enquanto você estava ali, presente, disponível, oferecendo respeito, carinho, tempo e atenção, eles não viam, subestimavam, tratavam sua presença como garantida, como se você fosse uma peça fixa do tabuleiro da vida deles. Mas, de repente, você some. E o que fica? O vazio, o desconforto, o caos mental. Sabe aquele tipo de pessoa que achava que te tinha na mão, que te tratava como plano B, como opção, como reserva? Pois é, ela nunca espera que você simplesmente suma, que pare de responder, que desapareça dos lugares, que não esteja mais lá. E quando percebe, é tarde demais, porque a sua ausência grita muito mais alto do que qualquer discussão que você poderia ter. Quer um exemplo prático? Pare de frequentar os mesmos ambientes. Saia de grupos onde sua presença não é valorizada. Desative notificações. Soma de conversas onde você só era lembrado quando era conveniente para o outro. E mais importante, soma sem avisar, sem justificar, sem discurso de despedida. Porque quem precisa entender, vai entender no silêncio. E é aqui que o jogo vira de forma brutal. Porque quem te ignorava agora se pergunta: por que ele sumiu? Por que ela desapareceu? O que será que aconteceu? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu seu próprio valor? Essas perguntas corroem, geram ansiedade, geram insegurança, porque a ausência se torna uma presença incômoda, constante e insuportável. Maquiavel ensinava que as pessoas só valorizam aquilo que sentem que podem perder, e quando você desaparece, sem anúncio, sem alarde, sem plateia, você cria um vazio que não tem como preencher, porque a pessoa percebe, finalmente, que você não era substituível, que sua presença não era algo comum. E isso, meu amigo, é uma lição que dói, e dói pra sempre. E olha que curioso! Enquanto eles se debatem no desconforto da sua ausência, você simplesmente segue, crescendo, evoluindo, construindo sua vida em silêncio. E quem te subestimava percebe tarde demais que você não só sumiu, você subiu. Subiu de nível, subiu de padrão, subiu de mentalidade. E agora eles não te alcançam mais. E se você acha que desaparecer sem aviso já é cruel, imagina o que acontece quando, além de sumir, você começa a celebrar suas conquistas sem precisar de plateia, sem aplausos, sem precisar esfregar na cara de ninguém. Porque é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico, e te garanto, isso é uma humilhação silenciosa que poucos estão preparados para suportar. Celebre suas conquistas sem precisar de plateia ou aplausos. Existe uma diferença brutal entre quem precisa de aplauso e quem vive para si. Maquiavel diria: o verdadeiro poder é aquele que não precisa ser anunciado. E nada incomoda mais quem te subestimou do que te ver conquistando, crescendo, vencendo, sem precisar esfregar isso na cara de ninguém. Simplesmente vivendo, simplesmente prosperando, simplesmente subindo de nível. Quando você se liberta da necessidade de validação, você muda de patamar. Quem antes te ignorava, achava que você não ia conseguir sem eles, que você ficaria ali parado, esperando um olhar, um elogio, um mínimo de atenção. E, de repente, te vê sorrindo, crescendo, evoluindo, sem nunca mais precisar olhar para trás. Porque quem realmente entendeu o jogo
não precisa provar nada para ninguém. Sabe aquele tipo de pessoas que só te olhava quando você estava por baixo? Que te ignorava quando você estava lutando? Pois é, essas mesmas pessoas agora te observam de longe. E, curiosamente, não é porque você fez questão de mostrar suas vitórias, é porque seu crescimento se tornou impossível de ignorar. Quer um exemplo prático? Poste menos, fale menos, mostre menos. Deixe que sua evolução fale por você. Apareça uma vez ou outra em silêncio, cuidando do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento emocional, da sua liderança, da sua influência. Quem não te valorizava vai perceber de longe que você não sumiu, você apenas ficou grande demais para o espaço que eles te ofereciam. E tem mais, quando você celebra suas conquistas sozinho, sem plateia, sem precisar esfregar na cara de ninguém, você envia um recado claro para o universo. Eu não faço para provar, eu faço porque é quem eu sou. Isso, meu amigo, é domínio de si no mais alto nível. Isso é autoridade, isso é poder puro, isso é filosofia maquiavélica aplicada na prática da vida. O mais interessante, enquanto eles esperavam te ver implorando por reconhecimento, agora te veem distante, elegante, pleno, em paz e, principalmente, inatingível. Porque seu valor não depende mais do que eles pensam. Nunca dependiu. Eles é que não perceberam isso a tempo. E agora estão do lado de fora, olhando para alguém que eles jamais deveriam ter subestimado. E olha que ironia cruel, se antes eles achavam que você dependia deles, hoje são eles que, em silêncio, desejam desesperadamente fazer parte do seu mundo. Mas, infelizmente, não há mais ingresso disponível para esse espetáculo. Porque quem não te valorizou no início, não tem mais lugar no seu final. E se você acha que isso já é forte, se prepara. Porque existe um nível ainda mais alto, mais letal, mais poderoso. Se tornar uma verdadeira fortaleza emocional. Alguém que ninguém mais consegue controlar, manipular ou destabilizar. E no próximo tópico você vai entender exatamente como se tornar essa versão absolutamente inabalável. Torne-se uma fortaleza emocional. Ninguém mais te controla. Aqui é onde o jogo muda. Para sempre. Maquiavel diria-te: aquele que não governa a si mesmo será eternamente governado pelos outros. E se existe um nível final, um ápice no domínio de si, na liderança pessoal, na autoridade, no poder, é se tornar uma fortaleza emocional. Um tipo raro de pessoa que ninguém mais consegue desestabilizar, manipular ou controlar. Porque, simplesmente, você aprendeu a ser suficiente. Sabe aquela versão sua que se abalava por qualquer rejeição, que precisava ser visto, ser aceito, ser amado? Ela ficou no passado. Porque agora você entende que não existe liberdade maior nem respeito mais sólido do que aquele que nasce da sua própria autossuficiência. Quem depende dos outros para se sentir bem, vive nas mãos dos outros. Quem aprender a se bastar, vira senhor do próprio destino. O mais interessante, quem te subestimava, quem te ignorava, quem brincava com sua disponibilidade, agora percebe que perdeu o controle. Porque você não reage mais, não se abala mais, não pergunta mais, não implora mais. Você existe, acima das críticas, acima das rejeições, acima das tentativas de te fazer duvidar de si. Isso é filosofia maquiavélica na sua forma mais pura e letal. Quer um exemplo prático e poderoso? Enquanto eles se preocupam com aparência, fofoca, redes sociais, quem está com quem, você está focado em estudar, crescer, construir. Está lendo livros como O Príncipe, de Maquiavel, As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene, Antifrágil, de Nassim Taleb. Está fortalecendo o seu corpo, sua mente, sua espiritualidade.
E nesse processo, você se torna alguém que, simplesmente, não pode mais ser abalada. E olha que curioso. Quando você se torna essa fortaleza, a dinâmica inverte completamente. Aqueles que te ignoravam agora te perseguem. Querem sua presença, querem seu olhar, querem de alguma forma ter de volta aquilo que um dia tiveram de graça e não souberam valorizar. Só que agora é diferente, porque quem não entendeu seu valor no acesso fácil não tem mais chave para abrir sua porta. Maquiavel ensinava que os homens lamentam mais uma perda que imaginavam garantida do que uma que sabiam que poderiam perder. E é exatamente este o efeito de se tornar uma fortaleza emocional. Você deixa de ser uma opção disponível e passa a ser uma ausência que dói, que pesa, que não se substitui. E o mais poderoso de tudo, você não faz isso para se vingar, nem para esfregar na cara de ninguém. Você faz porque, finalmente, entendeu que sua vida, seu desenvolvimento, seu crescimento, seu domínio de si, sempre foram e sempre serão sua maior prioridade. E quem não entendeu isso a tempo, agora aprende da forma mais dura, observando à distância alguém que eles jamais deveriam ter subestimado. E se você chegou até aqui, parabéns, porque quem aprende isso nunca mais volta a ser a mesma pessoa. E olha, se você acha que tudo isso foi forte, espera só até ouvir a introdução que eu preparei para te colocar no jogo do poder, antes mesmo do vídeo começar. E agora? Me responde com sinceridade. Você ainda vai continuar se deixando ser tratado como segunda opção? Depois de tudo que você aprendeu aqui, faz sentido continuar aceitando migalhas, implorando por atenção? Se explicando, se justificando, correndo atrás de quem já deixou claro que nunca te valorizou? Será que você realmente acha que merece isso? Porque a verdade é simples. Ou você aprende a se posicionar, ou o mundo vai continuar te tratando como se você fosse descartável. Não existe meio termo no jogo do respeito, da influência, da liderança e do poder. Quem não se coloca como prioridade, automaticamente virá acessório na vida dos outros. E pior, um acessório fácil de substituir. Agora você sabe que o silêncio é uma arma, que sumir é uma estratégia, que impor limites não é arrogância, é amor próprio. Que ser elegante mais distante é uma humilhação silenciosa para quem te subestimou. E principalmente, que quem controla as próprias emoções, quem não se explica, quem não corre atrás, quem celebra suas conquistas sem plateia, se torna inalcançável. E eu te pergunto, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai ignorar? Vai fingir que não ouviu? Vai voltar para os mesmos erros? Ou vai aplicar isso e mudar sua vida para sempre? Porque te garanto, quem aplicar isso aqui nunca mais será visto da mesma forma. E quem não te valorizou vai te assistir, de longe, crescendo, prosperando, se tornando alguém absolutamente intocável. Inclusive, me diz aqui nos comentários, qual dessas atitudes você vai aplicar primeiro? Escreve aí, a partir de hoje eu me torno intocável. Porque além de fixar esse conhecimento na sua mente, você deixa bem claro para o universo que daqui para frente ninguém mais pisa em você. E se você quer continuar nesse caminho, se você quer dominar de verdade o jogo do respeito, da influência, da autoridade e do autodomínio, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui você aprende o que ninguém te ensina. Aliás, não para por aqui. Tem um vídeo aparecendo na tela e também na descrição, que é absolutamente complementar a esse. Assiste ele agora, porque depois dele, nem o mundo, nem as pessoas, nem você serão os mesmos.